JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um médico infectologista de primeira linha, que pela quarta vez está aqui olhos nos olhos comigo. E não é para menos, devido a tantos surtos de doenças que assustam e atingem a primeira vez. A primeira foi a dengue, a zika, o chikungunya. A segunda foi a febre amarela. E depois veio com a nossa querida amiga Clomacia falar sobre a doença dos pombos, porque ele está sempre disposto a nos esclarecer sobre os problemas, sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins. Super parceiro aqui dos Olhos nos Olhos no programa JB. Agora, ele vem nos falar hoje sobre a pandemia mundial, o coronavírus. Falo de Ricardo Aiden. Obrigada, meu querido, você sempre me socorrendo. Com certeza, né, Clara? São muitos anos de convivência aí na vida, né? É verdade. E é uma satisfação estar aqui cumprindo esse papel que eu acho muito relevante de informar as pessoas. Sem que dúvida. Essa mídia positiva, que tem um alcance incrível, Pois que certamente a nossa ajuda as cidade. pessoas. Eu estou preocupada, Ricardo, com o mundo inteiro, é mundial. Mas a gente também tem que olhar bem para dentro da nossa cidade. Eu, no início, sinceramente, eu achei que era tudo um alarde excessivo. Agora, eu estou diante de uma situação bem de dúvida, porque nós todos, mundialmente falando, estamos lidando com o desconhecido. Eu sou uma pessoa que tenho medo do desconhecido. Eu pergunto a você, até que ponto todas estas campanhas, esses cuidados, são reais ou são excesso? Não, eu acho que você apanhou bem a coisa. Eu costumo comparar com a figura de um quebra-cabeça, daqueles que tem uma paisagem num lago alpino, entendeu? Que tem 1000 pecinhas e a doença ainda tem uma série de, comparando com o quebra-cabeça, uma série de peças que ainda não se encaixaram e que estão faltando. A gente não tem ainda todas as respostas, por isso é que gera o medo e é algo realmente desconhecido. Só que hoje, desde a época do HIV/AIDS, que a ciência conseguiu evoluir na identificação de vírus e outros micro-organismos. Então essa busca e esse desnudar do agente causador de uma determinada doença é muito mais rápido, como foi agora que já conseguiram isolar o genoma do coronavírus, classificá-lo. Já se percebeu aqui entre os 2 primeiros casos no Brasil que não eram exatamente iguais os vírus, porque são vírus toscos, o material genético de RNA é tosco, erra muito na mutação, na multiplicação do vírus, e essa mutação desse novo coronavírus, por isso que se falou novo coronavírus, depois classificado como Covid-19, que foi descoberto aí nos estertores do ano passado, né, de 2019, ele tem sofrido mutações ao longo do tempo, né, esse coronavírus, e se transformou nessa máquina agressiva para o ser humano e que está, então, em função de algumas coisas que são ainda absolutamente desconhecidas por nós, causando medo, causando pânico. E até essas medidas todas, porque eu penso assim, no Rio de Janeiro, que é a capital das praias, né? O carioca vai à praia todos os dias, estão pretendendo proibir a praia. As escolas, esta loucura, eu sei que é tudo necessário. Eu só gostaria de pensar um pouquinho assim, voos suspensos, inclusive no Brasil, nem se fala do restante do mundo, interdição de praia, porque eu acho que em breve, se isso continuar assim, nós vamos virar uma Itália, que não tem alma na rua. Como você está aqui comigo, o estúdio aqui na Azevedo Sodré, hoje eu não ouvia barulho de um carro. É normal, é interessante, vamos maneirar um pouquinho, sabe? Eu aí como infectologista, a gente sempre é pelas medidas
medidas um pouco para mais do que para menos. Tem razão. A gente tem que ser proativo e não ser reativo. A gente está vendo aí uma grande nação como os Estados Unidos, que tem um centro de controle de doença, que está sendo absolutamente muito criticado por tudo e por todos, pelos moradores lá dos Estados Unidos e pelos políticos, os adversários do Donald Trump e tudo mais, por conta de uma certa demora em se tomar algumas medidas mais extremas e a doença se espalhando lá numa das nações mais desenvolvidas, se não a mais desenvolvida do mundo. Então, extrapolando isso para o Brasil, quanto mais precoce for essas intervenções, até contrariando o modo de ser do brasileiro, que é muito mais reativo do que proativo, melhor para nós. A gente vê, por exemplo, traçando um paralelo rápido com a gripe, as pessoas sempre esperam para tomar a vacina quando a coisa engrossa. Aí ficam trocando soco na fila de vacina que acabou, que tem meia dúzia de frascos numa clínica privada, porque não foram tomar no dia que tinha vacina de graça e tudo mais. Verdade. Quer dizer, comportamento reativo, errôneo. Então, pela primeira vez, eu acho assim que a gente conseguiu se antecipar a uma série de coisas. Agora, essas medidas, elas são medidas técnicas que procuram diminuir o crescimento rápido da epidemia ou do número de casos de pacientes infectados, alongando a curva para que você tenha um crescimento mais lento, porque não ter o crescimento é praticamente impossível, mesmo com todas essas medidas restritivas. E a gente viu, tem diversos exemplos disso, em comparativos de cidades italianas que adotaram o tal do shutdown, que é fechar tudo, etc., onde a curva da epidemia caminhou de forma muito mais lenta e que você não esgota os recursos de saúde tudo ao mesmo tempo e faltam vagas nos hospitais. E, portanto, nessa cidade que fez isso, o impacto foi muito menor do que numa outra cidade. Eu estou falando de Bérgamo, uma cidade importante, italiana, onde a epidemia teve um crescimento rapidamente, porque não tomou essas medidas restritivas. Mas agora uma pergunta bem caseira. Falam muito do dinheiro, de canetas, de pequenos objetos, como nós temos aqui, a caneca do programa. Isso tudo realmente são grandes transmissores? Os objetos conservam o vírus por horas, quiçá até chegando próximo a um dia, resistindo em materiais como esse tipo aqui, como você fez antes da gente começar o programa, que já tinha sido feita uma desinfecção aqui do ambiente para que oferecesse segurança biológica para nós que estamos dando a entrevista a seguir aqui no estúdio. Sem dúvida. Então, assim, isto a gente está preconizando que seja feito em todos os ambientes, até porque se conhecem os agentes que podem desempenhar esse papel, como o popular hipoclorito de sódio, que seria, entre aspas, a marca Cândida. Interessante você indicar isso. Hipoclorito de sódio. Você pode usá-lo diluído, tem diluições para isso, né, em todos os manuais. O próprio álcool gel, que desempenha, mas tem que ser a 70% também esse papel. E a questão já não há quase nas farmácias aqui da cidade. E para quem assistiu o programa desde o começo, teve um momento aqui no início que a gente se pegou as mãos, cumprimentando, de muitos anos de... Mas é óbvio que antes do programa começar, a gente tinha feito, até para demonstração, um exaustivo lavar das mãos. Foi verdade. E, obviamente, aplicamos álcool gel. Ainda assim, o desejável, quando a gente fala para a população, é que quem poderia não estar entendendo isto, é a gente tomar todos os cuidados, e hoje o cumprimento é o popular cumprimento hindu, namastê. Namastê, você chegou assim. O cotovelo com cotovelo, né? Ai, meu Mas Deus, são novos hábitos que a gente tem que a nossa cidade é como uma população muito grande de idosos. Existe essa coisa que tem filhos aqui que não estão deixando as mães com 76, 78, 75 anos saírem de casa. É uma boa, ou em vez da doença, do vírus, podem pegar uma depressão? Olha, eu diria para você assim, numa circunstância como essa, numa pessoa acima dos 70 anos, é muito mais fácil manejar e tocar uma depressão, que dificilmente mata alguém
rapidamente, digamos assim, né, do que tocar um coronavírus atingindo uma pessoa, comprometendo o pulmão ou um quadro de impacto maior. Então eu acho que está correto e acho que está na hora da gente refletir e começar a ficar mais tempo dentro de casa, né? Assistindo televisão, lendo, trabalhando, né? Home office, fazendo tudo o que é possível. Tem que mudar as estratégias, às vezes, das empresas, que uma parte dos funcionários fica em casa, os mais velhos são afastados. Já fizeram isso em São Paulo, 200 funcionários não estão mais trabalhando, está vazia, não sei. Eu vi domingo passado no Fantástico, uma loucura. De quarentena, né? Agora, esses casos de cura, ao que você deve? Assim, a pessoa tem mais imunidade pela condição de vida, ginástica, alimentação, não fuma, aquelas coisas todas que os médicos apregou? Ou o vírus atacou mais forte? Porque tem casos de cura. Na verdade, assim, eu diria para você, que sem medo de te errar, que o que já aconteceu ali antes na China serve de modelo e comparações também com Taiwan, que se tomaram medidas restritivas e teve só 50 casos com um único óbito, versus aquela confusão ali num país que fica colado à China. Então, assim, tem coisas que ainda não estão bem definidas. Por que a Índia, que faz fronteira com a China, que tem milhões de pessoas, é o país que vai ser o maior país do mundo do ponto de vista demográfico, porque não limita a natalidade e vai crescendo, e a China limita a natalidade e vai chegar até 2030, supõe-se que os indianos passem, e não tem casos. A gente ainda não tem algumas respostas para tudo isso. Verdade. Mas o que se sabe é assim, que essa população de idosos, ela deve sim ter o necessário entendimento. Santos é uma cidade pródiga em centros de convivência de idosos, etc. Jardins, praias, sim, quer dizer... Sim, tem o dobro da média nacional de idosos, só que esses idosos, por um tempo, deverão ter a necessária compreensão e restringir as suas saídas, e mesmo os não idosos também. Se a gente não tiver nada muito imperativo para fazer fora de casa, que seja exigível como um trabalho que nem o nosso e tudo mais, você deve, no espaço de tempo que você teria dedicado ao lazer, buscar opções de lazer dentro de casa. Dentro de casa. Agora, me assusta muito essa situação, não só pela gravidade da doença, mas porque nunca se viu no Brasil, no nosso país, um precedente de baixa econômica tão grande como nós estamos já avistando ao longe, né, com essa pandemia. Agora, me diz uma coisa, por exemplo, na China, um exame leva 10 minutos. E aqui? Vamos pegar Santos, nem São Paulo, que tem mais estrutura, evidente. Aqui é uma cidade, não é um estado. Na verdade, assim, a metodologia científica disponível, né, que o teste rápido que você faz, né, mesmo com a busca do material genético, que a gente chama de PCR, envolve custos e tecnologia disponível. Os chineses, é sabido, têm uma economia enorme, poderosa, etc., que encosta no PIB dos Estados Unidos. Não é a mesma situação da gente. Então, aqui a gente trabalha, que isso é uma possibilidade em epidemias, trabalhar por presunção. Quando você tem a transmissão comunitária, você não tem mais uma obrigação imperativa de ficar testando as pessoas. Embora isso seria desejável, porque você conseguiria manejar melhor os casos e isolá-los de forma mais adequada. Mas isso é possível na estrutura da maioria dos indivíduos, né? Numa cidade como a nossa, que tem uma condição de moradia, no seu geral, melhor do que a média. Sim. Ok? Sim. Agora, claro que eu não estou levando em consideração isso, as pessoas que moram em situação um pouco mais complexa, em cortiços e habitações coletivas e tudo, que isso é igual em qualquer lugar no mundo onde se tenha isso, o risco é o mesmo. Mas a gente consegue levar a bom termo, se houver essa compreensão,
As pessoas ficarem em casa. Existem exemplos claros desde que isso tudo começou. Uma pessoa conhecida minha, ela me ligou quando chegou do Carnaval de Veneza, que era um sonho de vida dela. E o que eu faço agora? Suspender o Carnaval, eu estava lá no meio, etc. Eu falei, agora você fica em casa, restrinja qualquer contato com seus familiares diretos, entendeu? Dei todas as explicações necessárias para ela ficar bem em casa. Ela ficou e se saiu muito bem, não apresentou nada vezes nada. Ou se teve alguma coisa, não apareceu. E não infectou ninguém, entendeu? Mas poderia ter ocorrido. Sem dúvida. Então, esse que eu chamo de efeito cidadão. Isso aí é o efeito cidadão. Essa pessoa conhecida, ela agiu como uma cidadã brasileira deve agir. Sim. Ou de qualquer país do mundo, na verdade, né? A consciência cidadã. Consciência cidadã. Ricardo, nós já chegamos ao finalzinho do nosso tempo. Eu já vou avisar você e deixar o meu convite aqui para que, dependendo agora aí da coisa como for caminhando, as mutações, as novas diretrizes, eu vou trazer você novamente. Bom, uma satisfação se a gente puder colaborar, né? Porque eu acho que esse papel também é um papel cidadão, né? De todos nós, lógico, informar a população. E o assunto é esse. E não temos como fugir, temos sim que conversar com vocês, médicos, pessoas da área que são sábios nisso, para nos darem um rumo. E eu só quero perguntar mais uma coisinha para você, Ricardo, antes de encerrar. Máscaras, nem pensar ainda, para lá e para cá de máscara, essa coisa que estão fazendo por aí. Eu acho assim, que você usa uma máscara para você se proteger dos outros, que seria o caso de um médico, que ele usa aquela máscara bico de pato N95, que é desaconselhado às pessoas em geral, entendeu? Ao contrário, o efeito de cidadão é eu usar uma máscara cirúrgica simples para, no mínimo, ir até a padaria da esquina se eu tiver com qualquer sintoma respiratório, se for absolutamente indispensável, porque o correto seria mandar alguém ir à padaria e eu ficar quieto em casa com a máscara lá dentro de casa e a pessoa traz lá o eventual pão que foi comprar. Isso pode ser entregue lá no meu quarto, onde eu estou confinado voluntariamente, para não passar o quadro para ninguém lá da minha família ou as pessoas da minha casa. Então isso aí é uma coisa muito difícil de ser alcançado. A gente já está vendo um exemplo prático disso, praia cheia ontem no Rio de Janeiro, absurdamente cheia, quando já tinha esse, entre aspas, toque de recolher necessário para que essas coisas andem bem. Vamos caminhar. Namastê. Muito obrigada, querido JB. Eu acabo de conversar com este médico infectologista sensacional, calmo, que explica as coisas como a gente quer ouvir realmente. Nosso amigo Ricardo Aiden. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.